Boa noite. Neste ciclo de entrevistas que a RTP está a realizar, hoje é nosso convidado António Lima, o presidente do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Em outubro, nas eleições, manteve os dois deputados. Sr. Deputado, muito boa noite. Muito obrigado por ter mais uma vez aceitado este nosso convite. Na entrevista que lhe fiz em julho, antes das eleições, referia que tinha sido difícil na última legislatura aprovar muitas coisas que o Bloco de Esquerda tinha proposto, uma vez que existia uma maioria absoluta. Agora não há uma maioria absoluta, será mais fácil? Antes de mais, boa noite, Roberto. Agradecer à RTP o convite, que com gosto, naturalmente, aceitei, e cumprimentar também quem nos segue em casa. De facto, os últimos anos não têm sido fáceis no sentido, se avaliarmos essa dificuldade, do ponto de vista da aprovação de propostas de partidos da oposição. Elas de vez em quando eram aprovadas, é certo, algumas foram aprovadas e nós, muitas vezes com esforço e com dificuldade, aqui e ali fomos conseguindo ter aprovadas algumas propostas, mas efetivamente era, como era natural, com uma maioria absoluta, isso tornava-se muito mais difícil. Neste contexto, vamos ver como é que a atual maioria também se comporta neste aspecto relativamente às propostas que vêm da oposição. Estamos efetivamente a começar este caminho, já aconteceu uma sessão plenária no mês passado, por meios informáticos, não é? Foi um plenário atípico, também online, e está a decorrer esta sessão plenária. É óbvio que a composição do Parlamento, que é muito plural, há 8 partidos, é uma situação verdadeiramente inédita na região, leva, sem que haja efetivamente uma maioria absoluta também, leva a que haja uma maior probabilidade de qualquer proposta ser aprovada, porque efetivamente não há uma maioria absoluta. O que não quer dizer que seja sempre assim ao longo da legislatura. Vamos ver como é que esse processo decorre. Independentemente disso, se as maiorias que se formam a cada momento aprovarem ou não, o que interessa é efetivamente ter um caminho para os Açores. E é esse caminho que o Bloco de Esquerda vai procurar afirmar ao longo da legislatura, independentemente da perspectiva de ter ou não a proposta aprovada. Não iremos fazer, como nunca fizemos, propostas apenas com a perspectiva delas serem aprovadas. Fazemos propostas para serem aprovadas, sem dúvida, mas fazemos propostas, acima de tudo, para demonstrar e apontar aquele que é o caminho que o Bloco de Esquerda quer para os Açores. O senhor deu logo nota negativa a este Governo Regional, não aprovou, votou mesmo contra o programa do Governo. Porquê? Bem, este programa do Governo informava de várias fragilidades, em nosso entender. Em primeiro lugar, o programa do Governo tinha e tem uma visão relativamente aos apoios sociais, por exemplo, uma visão que nós definitivamente não partilhamos. Uma visão que vê, que aponta as pessoas que passam por dificuldades na vida, como pode acontecer efetivamente a qualquer um, como subsídio-dependentes. Essa palavra para nós não deve estar sequer num programa de governo, porque quem efetivamente precisa de algum subsídio, de algum apoio social, deve tê-lo para quando as pessoas efetivamente precisam dele e não precisam de ser apontadas como dependentes desses subsídios. As pessoas devem receber o subsídio quando precisam, enquanto precisam, e não devem ser estigmatizadas. Este é um primeiro ponto que nós rejeitamos neste programa de governo. Mas também a lógica de que é possível, por exemplo, baixar uma parte significativa de alguns impostos sobre as empresas, por exemplo, o IRC, impostos também sobre o consumo, sobre o IVA, impostos sobre o rendimento das famílias, mas no caso que, como se propõe este governo, das famílias com maiores rendimentos, e depois querer dizer que, ao mesmo tempo, se quer reforçar serviços públicos, como também o programa de governo refere. Ou seja, não é possível fazer a quadratura do círculo. Ou seja, o programa de governo, nesse aspecto, tem muito pouca credibilidade, porque quer
aparentemente, fazer aquilo que não é possível. Ao mesmo tempo, podia-se dizer que o Governo aí irá buscar os recursos recorrendo ao endividamento. Poderia ser uma hipótese, mas é este Governo que, ao mesmo tempo, diz que quer reduzir o endividamento. Ou seja, quer reduzir impostos, melhorar serviços públicos, ou seja, aumentar investimento e, ao mesmo tempo, não recorrer a endividamento. Ora, alguma destas componentes vai ficar por fazer. Não é possível fazê-las todas ao mesmo tempo. O Bloco de Esquerda concorda, por exemplo, que, no ponto de vista do IRS, se possa fazer uma descida até ao quarto escalão do IRS, por exemplo, protegendo e reduzindo os impostos às famílias com rendimentos médios, mas não concordamos que, numa altura de profunda crise que vamos atravessar, se abdique de receita, que é importante também para reforçar, efetivamente, os serviços públicos, como, por exemplo, o Serviço Regional de Saúde. E, neste momento, o Serviço Regional de Saúde precisa de investimento, precisa que seja resolvida a sua crónica suborçamentação, precisa que os seus profissionais sejam valorizados e sejam atraídos também a manterem-se e a trabalharem na região, ainda por cima tendo em conta o enorme esforço que têm feito durante esta pandemia, e os recursos públicos, o dinheiro que, obviamente, também advém, em parte, dos impostos que todos nós pagamos, também esse recurso é fundamental para conseguirmos ter capacidade de reforçar esse mesmo Serviço Regional de Saúde. Há aqui um conjunto de discordâncias de fundo que nós temos relativamente ao programa do Governo e também noutras matérias, como, por exemplo, nos transportes, em que o Governo se propõe estudar uma possível liberalização das rotas para a Ilha do Faial, entre Lisboa e a Ilha do Faial, entre Lisboa e o Pico e Santa Maria, uma ideia que nos parece, para além de muito pouco credível, põe em causa as ligações para estas ilhas, porque num mercado liberalizado dificilmente estas ilhas teriam o serviço que, embora com problemas, a SATA consegue prestar. Esta engenhoca foi assim que lhe chamou, precisamente no final do debate do programa do Governo, foi beber muita da sua inspiração à geringonça. Para si, há algumas semelhanças ou não há nada igual? O que há de semelhante é apenas a formação de uma maioria de partidos que não foram os mais votados nas eleições e que conseguiram formar governo. Desse ponto de vista meramente matemático, por assim dizer, e da formação de maiorias, essa solução é tão legítima como qualquer outra. Tal como a geringonça, a nível nacional, como ficou conhecida, do ponto de vista como se provou, do ponto de vista da aritmética parlamentar, é perfeitamente possível a formação de maiorias que não refletem exatamente aquele que que não incluem o partido que foi mais votado nas urnas. Isso é muito simples de perceber e de compreender, e obviamente que o Bloco de Esquerda tem feito parte da chamada geringonça, e reforço o tem feito porque ela efetivamente já não existe. Não achamos que a solução que se criou nos Açores de Governo seja ilegítima desse ponto de vista. O que, em nosso entender, o que é criticável nesse acordo, ou nesses acordos, que são vários, de governo e de incidência parlamentar, é que esses acordos incluam um partido que claramente não concorda com este sistema democrático, com a Constituição, que, aliás, jurou defender na tomada de posse, mas que quer alterar e com a qual não concorda, e com um partido que tem uma visão do país que não se coaduna com o nosso sistema democrático, aliás, em que o seu líder nacional até chega ao ponto de querer expulsar e enviar para a sua terra, essa é a terminologia, cidadãos portugueses, até uma deputada eleita na Assembleia da República, uma titular de um órgão de soberania, e julgo que há limites que não devem ser ultrapassados, e, a nosso entender, esta maioria ultrapassou esse limite que não dignifica a nossa democracia. E é curioso e revelador que tenha sido necessário incluir no acordo com esse partido, com o Chega, uma cláusula de defesa de direitos humanos, de que irão ser respeitados os direitos humanos durante esta legislatura.
Eu pergunto, estava em causa o desrespeito pelos direitos humanos? É uma dúvida que me assiste. Acha que perante tudo isso esta legislatura poderá chegar ao seu fim ou tem algumas desconfianças sobre isso? Eu não faria prognósticos, porque, como alguém já disse, prognósticos só no fim. Tudo dependerá daquela que é o cimento que essa maioria tem. Vamos ver. Eu julgo que os primeiros sinais são de alguma descoordenação e de alguma falta de preparação até entre a maioria que se formou, porque efetivamente há situações em que se nota que há alguma impreparação nas matérias e que não há coordenação entre os diversos partidos. E quem sabe, não sei como é que funciona a coordenação dentro do governo, mas efetivamente no Parlamento, nesta maioria, não há uma coordenação e isso não dará certamente grande estabilidade a este governo. Agora, não é isso efetivamente que nos preocupa, independentemente dessa maior ou menor estabilidade desta maioria, dessa solução governativa, o Bloco de Esquerda fará o seu caminho. Fará o seu caminho apresentando aquelas que são as suas ideias e as suas propostas, como sempre fez. Nestes 4 meses que leva esta legislatura, o Bloco de Esquerda tem tido alguns atritos com o PPM, inclusive o seu deputado Paulo Estevão, no programa anterior, disse que o PPM e que o Bloco de Esquerda, aliás, é um partido extremista, que falta-lhe sensibilidade, sobretudo naquela questão que questionou o programa de vacinação em que atribuía, portanto, à população do Corvo a vacinação. Quer explicar aqui a sua ideia? Eu julgo que esse tipo de adjetivação não contribui para o debate saudável que é preciso ter sobre as matérias. Apelidar de extremista ou outra coisa qualquer, só porque se questiona, parece-me uma visão algo deturpada daquilo que é o sistema democrático. Os partidos da oposição têm como dever, até, fiscalizar e questionar o governo sobre as mais diversas matérias. E sobre a matéria da vacinação, pensamos que falta informação e falta explicação sobre algumas decisões que são tomadas. A decisão de vacinar toda a população do Corvo é uma decisão que não estava prevista no plano de vacinação inicial. Ora, é mais do que legítimo que se pergunte o porquê de se tomar essa decisão, porque eu recordo que quem anunciou essa decisão não foi sequer a Direção Regional de Saúde ou o Governo Regional, foi o Delegado de Saúde, que não é, obviamente, quem decide. E daí o Bloco de Esquerda ter questionado. E o que o Governo Regional tem de explicar, e o que o Bloco de Esquerda questionou, o que é que tem a dizer às pessoas de grupos de risco que das outras 8 ilhas dos Açores, que não podem e que têm que se resguardar porque são grupos de risco e se apanharem efetivamente a doença Covid-19, estão numa situação de alto risco e que têm a sua vida limitada porque têm doenças associadas graves. O que o Governo tem que explicar é porque é que essas pessoas vão ficar à espera e a sua vez não chegou havendo vacinas disponíveis que serviram para vacinar, legitimamente, pessoas saudáveis. Essa é a única questão que tem que ser resolvida e não vejo qual é o extremismo que há nesse questionamento. É um questionamento mais do que legítimo que os partidos da oposição têm de fazer, diria, não apenas têm o direito, devem fazer, e o PPM também já foi partido da oposição, mas talvez tenha esquecido do que é ser partido da oposição. Que avaliação é que faz ao combate à pandemia até aqui? Bem, nós tivemos várias fases no combate da pandemia. Uma fase no ano passado de grande incerteza, em que se tomaram decisões muito difíceis e muito duras também, difíceis para as pessoas, difíceis de tomar, certamente, mas perante a incerteza que nós vivíamos na altura, porque era efetivamente uma situação de grande incerteza, se justificaram e foram, obviamente, compreensíveis. Depois passamos por uma fase de descompressão, em que, nessa fase de descompressão, não se preparou, efetivamente, suficientemente bem
aquela que foi a segunda vaga. Não se preparou principalmente no reforço dos serviços de saúde. Aliás, como se viu, a dificuldade que o Serviço Regional de Saúde tem e continua a ter. Por outro lado, o Serviço Regional de Saúde também não conseguiu ter um plano de recuperação para a atividade não Covid que ficou atrasada durante a primeira vaga. E, mesmo nesta fase, com este governo já em funções, continuamos sem ter um plano de recuperação para a atividade não Covid. O PSD, o maior partido do governo, questionou muitas vezes o anterior governo, e bem, sobre o plano para a recuperação das listas de espera da atividade que ficou suspensa. Chegamos aqui e este governo está já em funções, estamos em fevereiro de 2021 e continuamos sem ter um plano de recuperação da atividade não Covid. Ora, isso para nós causa-nos preocupação, porque não percebemos o porquê desse atraso. E não percebemos também o porquê do governo não dizer o que é que pensa para o desenvolvimento do Serviço Regional de Saúde. Tem-se desdobrado em visitas, em reuniões, fala na suborçamentação, mas também não refere sobre qual é o seu caminho para o desenvolvimento do Serviço Regional de Saúde. A pandemia, efetivamente, causa-nos aqui uma dificuldade acrescida, mas os problemas da saúde já existiam e é preciso que sejam resolvidos, seja com o reforço de meios, com o investimento no Serviço Regional de Saúde e com o planeamento desse investimento, mas também na garantia de que há profissionais de saúde nos hospitais, nos centros de saúde e que esses profissionais queiram efetivamente trabalhar nos Açores. E para isso são necessários incentivos também à fixação, como defendemos em campanha eleitoral, no nosso programa eleitoral, e que também trabalharemos nesta legislatura. Esperamos também muito em breve ter propostas sobre essa matéria. Em abril vamos ter plano e orçamento. Com que expectativas é que o Bloco de Esquerda parte para estes documentos? Bem, este é um plano de orçamento muito importante. É muito importante, em primeiro lugar, porque ele será aprovado bastante tarde. Foi um ano, obviamente, também de eleições, o ano passado, e a proposta chega mais tarde do que é habitual, mas é fundamental que ele responda às necessidades do momento. As necessidades do momento passam pela economia, ou seja, pela manutenção da nossa economia, porque este vai ser um ano difícil, julgo eu que não será, ou dificilmente será, infelizmente, um ano de plena recuperação, será um ano de dificuldades devido à pandemia, não é expectável que haja uma grande recuperação da economia, e é um ano em que é preciso manter a economia e o emprego. E esta deve ser uma das grandes prioridades. O Bloco de Esquerda tem-se batido durante esta pandemia pela existência e até reforço de apoios à economia, às empresas, mas fazendo com que estes apoios estejam condicionados à manutenção de todos os postos de trabalho. Quando se atribui a uma empresa um apoio que tem o objetivo único de manter os postos de trabalho daquela empresa, não é aceitável, como o anterior governo já aceitava em alguns casos que a empresa possa reduzir o número de postos de trabalho, e muito menos é aceitável como este governo está a implementar, que possa reduzir até 25% da sua massa de trabalhadores. Ora, pagar para a empresa e apoiar a empresa para que ela possa despedir não é proteger os postos de trabalho. A manutenção da economia e do emprego é fundamental. Por outro lado, apoios sociais que sejam complementares aos apoios nacionais, que são, em muitas matérias, em muitas áreas, insuficientes. O apoio que foi criado no Orçamento de Estado, que o Bloco de Esquerda a nível nacional criticou e foi um dos motivos do seu voto contra o Orçamento de Estado, deixa muita gente de fora, porque tem uma condição de recursos muito exigente, o que significa que uma pessoa que tenha um salário baixo, por exemplo, de 800, 900 euros, médio-baixo, e que um dos membros do agrado familiar fique desempregado, poderá não ter, e que seja precário, que trabalhe a recibos verdes, por exemplo, poderá não ter acesso a esse apoio, ou terá um apoio muitíssimo baixo. Ou seja, a região deve criar apoios complementares para que a pobreza não comece a aumentar nos Açores, quando já é muitíssimo alta. E, por outro lado, há um reforço, efetivamente, que é necessário de fazer nos serviços públicos, principalmente
no Serviço Regional de Saúde, acabando com a orçamentação. E nós dizemos acabando com a orçamentação e não apenas caminhando para o fim da orçamentação, porque nós, se não dermos ao Serviço Regional de Saúde o orçamento que é necessário para cumprir a sua missão, o que estamos a fazer é apenas criar mais dívida no Serviço Regional de Saúde que vamos pagar, se não for para o ano, é daqui a 2, 3 ou 4 anos, e dívida, obviamente, que estarão associados juros, e tudo isso sairá mais caro. As pessoas ficarão pior porque têm pior acesso à saúde e ficarão pior as contas públicas, porque, ao contrairmos dívida para pagar aquela atividade que é necessária, estamos a piorar as contas públicas. Ou seja, é preciso apostar, é preciso resolver o problema da suborçamentação da saúde de uma vez por todas. O plano de resiliência poderá ajudar alguma coisa, mas já foi sabido que já vem menos dinheiro à partida para os Açores. No plenário que decorreu ao longo desta semana, referiu que ficou aquém das expectativas do Bloco de Esquerda em algumas áreas. Quais são essas áreas? Bem, eu julgo que hoje no debate não foi possível, dado o limite de tempo, explanar com grande pormenor essas matérias, mas ele fica efetivamente muito aquém daquilo que é necessário. Em primeiro lugar, fica aquém na saúde. Não referi hoje durante o debate, porque não era muito o âmbito do debate e tendo em conta a comunicação do Sr. Presidente do Governo, mas na saúde, o único investimento que está previsto, peço desculpa, no plano de resiliência para a saúde, tendo em conta que o plano de resiliência tem também esse grande objetivo de reforço dos serviços de saúde, porque ele resulta da resposta necessária à pandemia, aquilo que nós temos é a criação do chamado Hospital Digital. 32 milhões de euros que, a nosso entender, causa-nos alguma estranheza que sejam necessários 32 milhões de euros para criar um conjunto de sistemas informáticos para interligar os hospitais e permitir a consulta de processos entre hospitais e centros de saúde. Esse dinheiro, esse hospital digital, certamente que é necessário, mas é um projeto que já tem muitos anos nos Açores. Já vem de há muitos anos dos governos do Partido Socialista. Nunca foi implementado. Pergunta-se porquê. E pergunta-se o porquê do plano de resiliência, que devia ter uma das suas prioridades, o Serviço Regional de Saúde, só tem 32 milhões de euros apenas para esse tal do Hospital Digital. E equipamentos para os hospitais, equipamentos para os centros de saúde e o reforço também da melhoria do serviço prestado de proximidade nas nossas vilas, nas nossas freguesias. Isso é que deveria estar em cima da mesa na discussão do plano de resiliência para o futuro, não apenas a questão da digitalização dos serviços de saúde. Julgo eu que isso é muito curto. Para além disso, há outras matérias que ficam muito aquém, principalmente tendo em conta aquela que era a expectativa que se tinha do plano, da versão inicial do plano que foi elaborado por António Costa e Silva, o consultor do Governo que elaborou aquele plano inicial, um plano ainda de forma geral, mas que apontava os Açores e o mar dos Açores como uma das grandes prioridades nacionais. Afinal, vamos ver, há 32 milhões de euros para toda a economia do mar nos Açores, que obviamente poderá incluir a investigação, mas a economia do mar é muito mais do que isso e parece-nos que há aqui uma oportunidade perdida e uma falta de ambição e uma falta de reivindicação e de luta do Governo Regional, dos Governos Regionais, dos dois, por um projeto ligado ao mar para os Açores, que fosse efetivamente transformador e que levasse ao aproveitamento da nossa grande potencialidade ao nível do mar. Isso parece-nos muito curto, tendo em conta aquela expectativa que se criou e é uma oportunidade que tememos que vai ser perdida. Na comunicação que falou do Presidente do Governo ao plenário, falou-se de autonomia, o Presidente do Governo falou agora numa autonomia de responsabilização, anunciou um fórum autonómico, tudo isto a propósito da tão falada reforma da autonomia, que não avançou na legislatura passada e que à partida deverá avançar nesta legislatura. Continua a manter aquilo que vinha da tal comissão da Severa, ou acha que se poderá avançar mais nesta nova comissão?
Eu julgo que já é sempre possível rever o trabalho que foi feito e, eventualmente, avançar em algumas matérias. Será possível. Mas eu penso que há matérias centrais que não perdem atualidade e que não perdem necessidade de se avançar, até porque elas são estruturantes do nosso sistema democrático, do nosso sistema autonómico, isso que são matérias que, possivelmente e infelizmente, não ficarão resolvidas brevemente. São matérias estruturantes. Fez-se um trabalho em grande medida importante na passada legislatura. A Severa teve várias peripécias, nós criticamos algum do funcionamento da Severa porque efetivamente não foi, em algumas alturas, não foi o trabalho e a forma como decorreram não foi a melhor, mas efetivamente há um conjunto de pensamento e há um conjunto de propostas feitas. Isto para dizer que o Bloco de Esquerda não concordou com todas as propostas que estavam consensualizadas. Nomeadamente, não concordamos com a proposta que existia de revisão constitucional, nem com a proposta de criação do Círculo Regional no Parlamento Europeu. No entanto, há pontos de acordo que nos parecem importantes. Por um lado, a questão do Representante da República. O que nós discordamos não é da sua extinção, aí estamos de acordo, julgo que é uma vasta maioria que está de acordo. O que não concordamos é com a solução que foi criada. Para quem vão os poderes. Exatamente. Essa é a questão fulcral, porque é fundamental. E, na nossa opinião, essa solução para a extinção do cargo não deve passar por um reforço dos poderes do governo, nem por um parlamentarismo puro, porque não é esse o nosso sistema e não foi esse sistema que foi desenhado para o país e nem para os Açores, nem para a Madeira. Há no país um sistema em que há uma interdependência de poderes. A nível nacional isso é mais fácil de ver, com a Assembleia da República, o Governo e o Presidente da República. Há um equilíbrio de poderes que funciona, que poderá ter, obviamente, os seus problemas, mas é um equilíbrio de poderes que funciona. Na região, fruto até da não legitimidade democrática da figura do representante da República, que não é eleita, essa interdependência de poderes funciona mal, o que atribui, como é natural, um poder reforçado ao governo. Ora, nós consideramos que esse poder não deve ser atribuído ao governo, deve existir uma figura que herde, por assim dizer, os poderes do representante da República. Essa é uma matéria que para nós é fundamental. Mas também, nós ficamos também com algumas preocupações sobre aquilo que vai ser o novo panorama e as novas propostas relativas à reforma da autonomia. Isto porque o programa de governo também prevê, e esse também foi um dos motivos para nós votarmos contra, prevê uma redução de deputados. Eu julgo que o reforço da democracia nunca se faz pela diminuição da pluralidade. Esta maioria elogia por vezes, aliás várias vezes, a pluralidade democrática deste Parlamento. Mas uma das medidas que quer implementar como reforma da autonomia é reduzir o número de deputados, o que vai ter uma consequência óbvia e drástica, que é a redução da pluralidade democrática no nosso Parlamento e a redução da representatividade das diversas ilhas, porque para se reduzir o número de deputados, existirão ilhas que vão ficar com muito poucos deputados. E há duas alternativas, deixe-me só terminar. Sim. Ou se retira deputados às ilhas pequenas, ou mais pequenas, e que já têm pouquíssimos deputados, na verdade, ou se retira deputados às ilhas maiores, que, em termos proporcionais, já são menos representadas. Essa questão não é de fácil resolução e julgo eu que todos os açorianos têm que se sentir representados no seu Parlamento. Sr. Deputado, já chegamos ao final do nosso tempo. Tínhamos tema aqui para com certeza, mais 30 minutos. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui neste programa. Já sabe que amanhã estaremos de novo aqui, neste mesmo horário, com o convidado, será o deputado do Chega, Carlos Furtado. Boa noite, até amanhã.
A RTP Açores entrevista os principais protagonistas do Parlamento açoriano.